Olá, prezado aluno, prezada aluna. Este é o vídeo 3 da nossa aula 6 de introdução ao estudo da teologia. É a continuação das teologias do século XX e suas características. Portanto, são breves reflexões, porque apenas é a introdução ao estudo da teologia. A teologia que começa agora, em continuidade, é a teologia hermenêutica. Friedrich Schleiermacher é o grande expoente e é considerado o fundador da hermenêutica moderna. Ele viveu entre 1768 e 1834. Ele empreendeu todos os seus esforços para que a hermenêutica tivesse o seu lugar de destaque na academia. Escreveu sua obra mais importante, a hermenêutica, que vai ser reconstituída em escritos de estudiosos posteriores. Para ele, a hermenêutica não deve ser apenas uma disciplina auxiliar de determinadas ciências, mas deve constituir-se como parte do compreender geral, da arte de se compreender de uma forma geral. Sem compreender, diz ele, não é possível interpretar nem explicar. Portanto, a hermenêutica é isto. Ela leva o estudioso a saber interpretar. Ler é interpretar, não é decorar. Continuando aqui, a hermenêutica, esse termo hermenêutica, ele vem do grego hermeneia, que significa interpretação. É outra matéria que vocês terão na grade do curso de teologia, de bacharel em teologia. Designa a arte da interpretação e suas respectivas regras. Auxilia na interpretação dos textos clássicos, jurídicos e bíblicos. O termo hermenêutica surgiu entre os séculos 16 e 17 para substituir o termo latino interpretatio. Bem, no campo bíblico, pouco a pouco se impõe a distinção entre exegese e hermenêutica, embora os dois termos sejam semanticamente equivalentes. Por exegese se entende a praxis da interpretação, a interpretação prática de um texto bíblico. Por hermenêutica se entende o contrário, a teoria, o conjunto das regras que presidem a interpretação do texto bíblico. Portanto, hermenêutica como teoria da exegese, na visão de Friedrich Schleiermacher. A hermenêutica era considerada apenas um ramo um tanto limitado do saber teológico. Com a nova hermenêutica, ela se tornará uma dimensão de todo o trabalho teológico. Então, Friedrich Schleiermacher é considerado o fundador da hermenêutica moderna. Ele compreendeu todos os seus esforços para que a hermenêutica tivesse um lugar de destaque na academia. Então, você vai se aprofundar muito mais quando estiver estudando a matéria hermenêutica, ok? Vamos passar para outra teologia, que é a teologia da cultura. A teologia da cultura tem seu expoente, que você já é familiarizado com ele, é Paul Tillich. Tendo fugido da tirania de Hitler
em 1933, Paul Tillich se tornou professor de Union Theological Seminary, em Nova York. Embora fosse um homem de grande erudição, sua intelectualidade não o privou de prestar importantes serviços sociais e religiosos. Ele exerceu a capelania durante 4 anos da Primeira Guerra Mundial e participou do movimento socialista religioso na Alemanha. Sua experiência como capelão no período da guerra fez com que ele tivesse uma vívida impressão dos problemas sociais. E há quem pense que seu existencialismo teológico tenha surgido nesse período, e especificamente por causa dos horrores da guerra. Mas tal comentário será também sempre uma especulação. Ao chegar aos Estados Unidos, dedicou seu tempo para ajudar os refugiados da Europa. Enfim, Tillich é mesmo uma figura controversa. Na Europa, ele era considerado como liberal e ferrenho opositor de Barth e Brunner. Na América do Norte, no entanto, ele é considerado como pertencendo à escola não ortodoxa, e em alguns círculos teológicos ele é mencionado em conjunto com Barth e Brunner como até liberais. Porém, apesar das semelhanças, Tillich desenvolveu um sistema teológico que resiste a qualquer rótulo. E talvez por essa razão se tornou ou se formou, o seu sistema teológico se formou numa escola teológica específica. O fato é que Tillich se valeu das elucubrações de ambas as partes, neo-ortodoxia e liberal, coletando supostamente o que havia de melhor nessas duas épocas. Um certo teólogo chamado William Horden define a teologia de Paul Tillich como sendo a fronteira entre o liberalismo e a neo-ortodoxia. E é isso mesmo que ela é. Ele se situa exatamente no centro, entre a crítica destrutiva e a desmitologização e o existencialismo neo-ortodoxo. Essas palavras vocês vão, ao longo das reflexões teológicas, vocês vão se dar conta. Para cada professor das matérias, eles, naturalmente, na parte histórica, na parte teológica, eles estarão dentro da configuração do curso de Teologia da FAECAD, ensinando, falando com vocês sobre isso. E nas leituras também que vocês farão. Você já sabe que pela introdução da teologia do Paul Tillich, da introdução no livro A Teologia Sistemática, ele trata do método de correlação. E eu já expliquei, em outras reflexões, que o método de correlação é o querigma, que é a mensagem cristã que toca a situação, que é a configuração existencial humana. Portanto, a palavra, ela toca a realidade existencial humana e a existência humana responde à palavra. Portanto, parte da popularidade de Tillich nos círculos acadêmicos deve-se à sua profunda preocupação em encontrar alguma forma de se relacionar a mensagem da Bíblia com as necessidades do século XX. Ok? Esse é chamado do princípio de correlação, que é estudado na área de teologia sistemática, enfim, nas próximas disciplinas do curso. Portanto, a teologia está ligada à cultura, teologia e cultura. Não pode
a teologia está dissociada da cultura. A cultura é tudo aquilo que o homem produz. É a arte, são as construções, as invenções. Ainda mais hoje, nós temos em nossas mãos o celular, o computador. Mesmo para gravar isso aqui, estou à minha disposição aqui algumas ferramentas fundamentais como a internet, o computador, e enfim, aquilo que vocês conhecem. E aqueles que ainda não estão familiarizados com esses instrumentos podem ir se acostumando, que daqui para frente vai ser muito necessário utilizarmos estas ferramentas disponíveis que fazem parte da cultura humana, Muito bem, vamos para outra teologia, teologia e modernidade. Teologia e modernidade. Desde sua morte em 1945, e especialmente nos últimos anos, os escritos de Dietrich Bonhoeffer têm tido notável interesse entre os cristãos, tanto jovens como adultos. Assim, vamos examinar os méritos da leitura das obras de Dietrich Bonhoeffer. Vamos examinar o homem, o seu lugar particular no cânon dos escritos cristãos, dos escritores cristãos, seu fundo e contexto histórico, e finalmente 3 de suas obras mais importantes e influentes. Isto você verá nas matérias de teologia contemporânea. Bem, qual a importância de Bonhoeffer? A importância deste grande teólogo começa com a sua oposição ao partido nazista. Ele se opôs ao partido nazista, ele se opôs ao regime de Hitler. Na sua igreja, onde ele trabalhava, a igreja luterana alemã, durante a ascensão de Hitler. E é interessante observar que este interesse o guiou nas áreas interessantes, ou de interesses ecumênicos, cristãos, que seriam depois importantes à fundação de nossos movimentos ecumênicos contemporâneos. Bem, entenda aqui que ecumenismo é uma prática entre cristãos. O diálogo interreligioso é o diálogo com outras religiões. Então não confunda ecumenismo com diálogo interreligioso. Tá? Muitas pessoas confundem. Muitas facções sectárias e vários grupos o afirmam como seu porta-voz, mas é notável a sua notável vida pessoal, sua autoria de difíceis obras devocionais e acadêmicas o fizeram ganhar um lugar na história da teologia do século XX. Bonhoeffer nasceu em 4 de fevereiro de 1906 em Breslau, na Alemanha, e agora faz parte da Polônia. E teve uma irmã chamada Sabine. Em 1933, antes de Hitler ascender ao poder, Bonhoeffer, ministro da Igreja Luterana, já estava atacando os nazistas em radiofusões de rádio. 2 anos depois, ele já era líder de um seminário secreto, com mais de 20 jovens seminaristas. Este seminário é frequentemente visto como um tipo de monastério protestante e foi responsável por muitas das considerações sobre a vida cristã relativa à comunidade. Depois o seminário foi fechado pela polícia secreta. Em 1939, por arranjos feitos por Reinhold Niebuhr, ele fugiu para os Estados Unidos, mas depois ele voltou para a Alemanha, ao contrário de Paul Tillich. Paul Tillich permaneceu nos Estados Unidos e Dietrich Bonhoeffer voltou para a Alemanha para ficar junto ao seu povo, para lutar com o seu povo contra o regime nazista. Muito interessante essa postura.
E ele acreditava que era necessário sofrer com o seu povo, se fosse buscar um ministério efetivo, né? Depois da guerra isso aconteceria. Os últimos 2 anos da sua vida foram gastos na prisão de Berlim. Em 1945 ele foi executado por sua cumplicidade a um dos planos para matar Hitler. Portanto, é um teólogo que viveu uma experiência difícil durante o regime nazista e preferiu estar junto com o seu povo, com o povo alemão, nos campos de concentração. E assim ele foi executado ao participar de um movimento para destituir, para matar Adolf Hitler. Então está aí a teologia da modernidade ligada a Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo do século XX. Tem mais ainda? Vamos ver aqui a teologia da evolução, não, da secularização. Evolução é depois. Teologia da secularização tem um grande expoente chamado Friedrich Baumgarten. Então, ele viveu entre o período de 1887 a 1967. Baumgarten distinguia entre secularização e secularismo. Para o teólogo, a secularização é necessária e legítima, enquanto o secularismo é a degeneração da secularização. Para ele, secularização é a existência humana. É um processo histórico de profunda transformação do homem e do mundo, da forma como o homem se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Já o secularismo é estar preso às coisas efêmeras, né? Então há uma distinção entre secularização e secularismo. Portanto, com a teologia de Bonhoeffer, quando surgiu na igreja, quando dizia que a igreja não existe senão quando é para os outros, isto vai influenciar um pouco aí o nosso querido teólogo. Portanto, a igreja deve participar das tarefas humanas, não como quem governa e comanda. Isso é a teoria do Friedrich Baumgarten. Não que a igreja deve governar, não como totalitária, mas o processo de secularização da igreja, entendida também como modernização de suas estratégias evangelísticas, muitas vezes contestam a própria praxe evangélica. O homem moderno, ele busca a liberdade de viver sem que alguém ou nada interfira em sua maneira de viver. E Baumgarten aceita a desmitologização de Rudolf Bultmann, considerando-a como um método hermenêutico apropriado para que o homem moderno compreenda a mensagem salvífica do Novo Testamento. Portanto, para ele, a igreja deve participar das tarefas humanas não como quem governa e comanda, mas como quem serve. Para ele, a igreja tem que servir a existência humana. Ela tem que estar envolvida, engajada nesse complexo humano. Isso para ele é secularização. Nos tempos atuais, a igreja está passando por um profundo processo de secularização. E ele pensava assim: a secularização da igreja é como uma vulgarização da fé que favorece a dessacralização do sagrado e usa a indústria cultural como veículo para propagar o evangelho de Cristo e um cristianismo sem a ética bíblica. O sagrado, então, está tão difuso que o cidadão comum não consegue diferenciar sua verdadeira religiosidade no tempo em que ele viveu. O sagrado é que comandava, enquanto o profano era visto como algo ruim.
Portanto, a secularização está relacionada com também ao movimento dos cristãos alemães, fundado na Turíngia em 1927. E nesse período, as suásticas compartilhavam do altar ao lado da cruz. Você sabe muito bem o que é a suástica, que é o símbolo do nazismo. Os cristãos seculares viram Hitler como um profeta para restaurar o cristianismo e a religiosidade do povo alemão. Cânticos cristãos faziam referências ao chanceler Hitler, que vela pela Alemanha noite e dia sempre ao pensar em nós, dizia o povo. Algumas pessoas. Um dos líderes do movimento foi o Dr. Reinhold Krauss. Ele propôs a eliminação do Antigo Testamento, da moral judaica e a exclusão dos ensinos do rabino Paulo, apóstolo Paulo, no Novo Testamento, da moral jurídica e a exclusão dos ensinos, enfim, de Paulo, pois não estava de acordo com os novos padrões culturais e políticos da época. Portanto, na Idade Média, houve uma forte tendência eclesiástica de sacramentalizar a sociedade, de tal forma que o pensamento teológico acerca do reino de Deus se mesclou com as pretensões do papado, da igreja dominante, da igreja triunfante na terra, da instituição igreja. Em meados do século XX, a tendência parecia ser oposta. Desde Karl Barth, havia um forte clamor por um cristianismo menos dogmático e mais vivencial. No período pós-guerra, esse clamor se intensificou e se homogeneizou, se tornou homogêneo com algumas ideias extremamente sociais e humanistas. Portanto, prezado aluno, com isto começa a nascer então a teologia da secularização. Para Friedrich Gogarten, a secularização não é algo estranho para o cristianismo, estranho para a mensagem evangélica, mas é o envolvimento da igreja, da teologia com o mundo, a serviço do mundo para que tenhamos uma melhor sociedade. Essa é a teoria de Friedrich Gogarten. Bem, este vídeo está finalizando agora. O próximo vídeo será o quarto vídeo da aula 6 e estaremos assim concluindo esta parte da nossa disciplina. Até lá!